Vixe! E aí, galera? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Perambulando pela Europa. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um lugar muito interessante e bastante diferente. Na verdade, bem exótico, pra falar a verdade, aqui da Alemanha. E eu espero que vocês gostem. O nome desse lugar é Landschaftspark. E a gente vai ver como que é esse parque, ok? Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Sérgio e fiquem aí que esse vídeo tá muito interessante. Até mais! O Landschaftspark, ou Parque Paisagístico Duisburg Nord, tem aproximadamente 180 hectares em torno de uma usina siderúrgica desativada em Duisburg. A antiga fábrica foi fundada em 1902 por August Thyssen como uma sociedade anônima para operações de fundição e entrou em operação em 16 de maio de 1903 com o sopro, ou seja, a ignição ou iniciação do Alto Forno 1. Em seus 84 anos, os 5 altos fornos produziram 37 milhões de toneladas de ferro-gusa especial, geralmente como produto preliminar para processamento posterior na siderúrgica Thyssen. Os altos fornos 3 e 4 foram demolidos em 1968 e 1970, respectivamente. Os altos fornos 1 e 2 foram desligados em 1982, permanecendo em operação apenas o alto forno 5, construído apenas em 1973. Em 1985, após apenas 12 anos de funcionamento, foi também encerrado devido ao excesso de capacidade no mercado siderúrgico europeu. A Thyssen, a empresa, transferiu a produção de ferro-gusa para as principais áreas de produção vizinhas, muito maiores e mais modernamente equipadas, no Reno. Posteriormente, o antigo local entre Hamborn e Meidrecht, com todos os edifícios e os 3 altos fornos restantes, foi anunciado como projeto para a Exposição Internacional de Construção Emscher Park, que foi um programa futuro de 10 anos do estado da Renânia do Norte-Westfália para superar a crise estrutural na região norte do Ruhr e para um concurso internacional de arquitetura. De 1990 a 1999, os salões, os edifícios e a área exterior foram redesenhados de acordo com os planos dos arquitetos e feitos para que o parque seja hoje considerado pelos especialistas como um dos mais importantes projetos de arquitetura paisagista da viragem do milênio. Em 1994, o parque foi aberto ao público. Constitui agora um ponto de ancoragem na Rota do Patrimônio Industrial e está integrado na Rota do Patrimônio Industrial Europeu. Aqui ó, Landschaftspark. E fica na cidade de Duisburg Nord. Bom, vamos lá. Ui, ui. Ui. Esse parque ele é um parque público que está aqui localizado aqui em Duisburg Nord, Alemanha, que foi concebido e desenhado em 1991. Bom, utilizando-se das estruturas que aqui já existiam, né? Porque aqui o objetivo desse parque era ajudar, né, para que o passado industrial pudesse ser compreendido ao invés de rejeitado, vamos assim dizer.
Esse parque ele procura estabelecer uma associação própria, como um espaço público bem próximo à utilização histórica desse lugar aqui, desse sítio. Aqui, há algum tempo atrás, foi uma usina de produção de ferro gusa, que está abandonada desde 1985. Então, assim, a ideia é trazer pessoas aqui para esse lugar, vamos dizer, abandonado, que não funciona mais com o propósito pelo qual ele foi construído, né? Mas que as pessoas possam ver como que eram essas usinas, mas também criar essa aproximação também com a natureza e fazer com que as pessoas entendam como que funciona essa parte industrial, né? Normalmente as pessoas tendem a rejeitar esses espaços, né? As indústrias, principalmente por causa da poluição, né? Aqui nesse sítio, por exemplo, isso aconteceu. A terra aqui, que era utilizada para fins agrícolas há algum tempo atrás, ou melhor, né? Antes de que existisse essas estruturas aqui, a terra que ela era utilizada para fins agrícolas, né? Aí depois que veio todos esses maquinários e estruturas industriais, a terra ficou contaminada e, portanto, eles tentam recuperar isso e mostrar para as pessoas a importância disso. Então vamos lá. É bem interessante, é uma usina e fábricas abandonadas. E as pessoas vêm aqui, eles vêm caminhar, vêm andar de bicicleta. Duisburg é uma cidade na bacia do Ruhr, uma das mais densamente povoadas da Alemanha devido ao forte crescimento industrial que ocorreu a partir de meados do século XIX. O rio Emscher atravessa a região do Ruhr e tem 2 milhões de habitantes que vivem em 17 cidades. É conhecida pelos marcos que testemunham seu importante passado industrial, minas e siderúrgicas que estão em grande parte desativadas e uma rede rodoviária e ferroviária que atravessa a região, próxima ao rio Emscher, que foi canalizado para fornecer um coletor de esgoto. Tem uma visão um aspecto, né, um tanto pós-apocalíptico aqui, né? Muito legal. A antiga siderúrgica Thyssen-Hochofenwerk Meidrecht, localizada entre os distritos de Meidrecht e Hamborn, em Duisburg, foi um exemplo do estabelecimento da indústria pesada na área do Emscher. Suas instalações cobriam uma área de superfície de 200 hectares e compreendiam uma zona de mineração e produção de coque, siderúrgicas, tanques de cimento para materiais, bem como uma extensa rede de ferrovias industriais. Quando a antiga fábrica da Thyssen encerrou definitivamente a produção, em meados dos anos 80, o local que ocupava, que estava fechado e era desconhecido para a maioria dos moradores da área ao redor, revelou altos níveis de poluição da terra e da água. Apesar disso, a falta de atividade havia fomentado uma renovação ecológica espontânea que deu perspectivas encorajadoras para novos usos da zona.
Aqui também é possível praticar escalada. Em algumas paredes desse parque aqui existem esses apoios aqui para as pessoas poderem praticar escalada. De vez em quando dá para ver elas aí, sim, tá pendurando nas paredes e tetos. A prioridade de intervir em uma região passando por um processo avançado de desindustrialização levou à criação do órgão IBA Hampshire Park, em 1989. Seu programa abordou a renovação ecológica e econômica da área cortada pelo rio Hampshire. O programa foi baseado na convicção de que a competitividade econômica futura deveria envolver a qualidade ecológica das regiões e, em consonância com isso, a principal tarefa de renovação da zona deveria buscar eliminar deficiências urbanas e ecológicas para obter uma nova base para o seu desenvolvimento futuro. Oh, é muito sinistro. O Parque Paisagístico Duisburg Norte também é um playground para hobbies especiais, por exemplo, para mergulho. Sim, mergulhadores. Eles podem mergulhar no conhecido gasômetro ou no antigo bunker de Müller, o que antes era o local de trabalho mais sujo da siderúrgica está completamente inundado. Os mergulhos custam em torno de 15 euros e é bom se preparar para o frio, porque mesmo no verão a água do bunker não passa dos 12 graus. Lá embaixo, na escuridão eterna, parece que os trabalhadores acabaram de fazer uma pausa, como se quisessem voltar imediatamente. Tudo está igual a como era há mais de 40 anos atrás, quando a fábrica foi fechada. Uma pá está caída no chão e um par de botas de borracha cobertas de lama balança ao lado dela, no meio das águas escuras e incrivelmente cristalinas das profundezas. Os objetivos específicos delineados pelo órgão foram a transformação ecológica do sistema fluvial do Hampshire ao longo de um trecho de 350 km, a modernização dos empreendimentos habitacionais dos trabalhadores, a reavaliação de antigos locais industriais, a conservação e reutilização de monumentos industriais como testemunhas da história e a preservação e reconstrução da paisagem regional. De fato, o tópico central do IBA Hampshire Park, durante seus 10 anos de existência, foi a criação de um grande parque paisagístico na região do Hampshire. Uma rede de espaços verdes que precisava ser preservada e conectada por meio de novos usos e novos valores dados a antigos locais industriais. O Duisburg Park faz parte desse território, ou seja, a região do Hampshire. Compartilhava muitos desses objetivos, pois representava em escala local a recuperação de uma importante área verde, a preservação de um monumento industrial e a renovação do rio Hampshire. Essencialmente, o parque deveria contribuir para a renovação ecológica e dar a mais ampla consideração às reservas ecológicas que poderiam ser utilizadas, e fortalecer o desenvolvimento cultural e a formação da identidade tanto local quanto regionalmente. Era também uma questão de melhorar as condições de vida e moradia no norte de Duisburg por meio da criação de um grande espaço verde para uso público e recreativo.
E aqui algumas obras de arte na parede desse lugar sinistro. Muito bonito. E aqui no Landschaftspark, não é só essas estruturas industriais que podem ser vistas, mas também ocorrem eventos aqui, concertos, como esse. E dá pra ver o pessoal aqui já montando palcos já, e estruturas para show. Se eu não me engano, serão 3 dias de evento. E isso é bem interessante. O show de luzes que eles fazem fica lindo. E não só nos dias de evento, mas toda noite as luzes aqui do parque são incríveis. O jogo de cores fica muito bonito.
local do parque compreende uma superfície fragmentada por autoestradas, estradas, linhas ferroviárias, muros e instalações industriais, onde é possível reconhecer uma paisagem original. Por esta razão, a intervenção buscou basicamente recuperar uma paisagem moldada por antigas indústrias de manufatura e abri-la para novos usos. O planejamento do parque teve que antecipar toda a complexidade dos elementos apresentados no local das antigas siderúrgicas e trabalhar com todos eles para criar um espaço público com o caráter principal de um espaço público. Em primeiro lugar, as difíceis condições do local devido à poluição causada pela atividade industrial foram levadas em consideração, assim como a necessidade de integrar capacidades ecológicas em termos de vegetação e fauna crescendo espontaneamente no local da antiga fábrica Thyssen. Ao mesmo tempo, foi decidido não demolir as instalações industriais da fábrica. Isso teria sido inviável por razões financeiras e avaliá-la como um marco histórico. As demandas das associações de moradores também foram levadas em consideração. Elas apresentaram uma série de opções de natureza cultural e recreativa. Agora eu levo vocês para dar uma andadinha lá em cima, nessas passarelas, ok? A gente vai andar essas estruturas aqui, é possível. Lembrando que esse parque aqui ele fica aberto 24 horas por dia, todo dia, e a entrada é gratuita, ok? Então não deixe de ver. Se vocês estiverem aqui nessa região de Duisburg, é uma atração incrível, muito interessante. Vamos pegar a escada. Galera, olha só que interessante aqui do lado. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de um carrinho. Ele tem rodas, quer ver? Vou tentar dar um zoom aqui pra vocês. Aqui, ó. Rodas. E tem cabos. Ó, cabos de aço. Isso deve ser alguma espécie de carrinho de mina, talvez. Olha que interessante isso. E aqui a gente continua subindo, ó. Aqui tá aquele carrinho que eu mostrei. Essas suposições significaram que o parque foi dividido em vários sistemas, entre os quais o fundamental, o sistema de água. O rio canalizado Emscher, que atravessa o parque, foi regenerado devido ao fornecimento de água da chuva que, durante todo o seu ciclo, até entrar no rio, utiliza os antigos tanques de resfriamento da fábrica. Um dos outros sistemas no parque é formado pelas linhas ferroviárias que foram usadas para fornecer passarelas aéreas que atravessam o local e proporcionam vistas soberbas da área.
A presença dos trilhos, junto com outros elementos construídos, significa que a vegetação não cresce de forma uniforme, mas é fragmentada e se adaptou às características do solo. Por exemplo, a vegetação semelhante à das estepes cresceu em uma superfície composta por materiais de fundição, areia e cinzas. Olha só. A poluição da terra é visível em algumas áreas, mas subterrânea em outras. Uma série de intervenções foram realizadas para limpá-la de acordo com o tipo de materiais poluentes. Isso significa que há áreas onde a terra foi coberta com novas camadas, mas há outras que foram fechadas e não poderão ser usadas até que um longo período de tempo tenha decorrido. Subindo mais. E aqui a gente tem uma interessante visão. Oh, olha que lugar incrível! Pra quem gosta daquele ambiente abandonado, gótico, dark, sombrio, sinistro, isso aqui é perfeito. E vamos continuar subindo. Já estamos bem altinho aqui. A estrutura principal dos antigos altos fornos agora serve para ilustrar o passado industrial do local. Sua grande altura significa que pode ser usada como um deck de observação para a área. Seu centro contém um auditório para concertos de grande porte. A praça metálica foi construída no espaço desocupado entre os fornos, formada por blocos obtidos da fundição de material reciclado, que atua como uma área central em todo o parque e um local para todos os tipos de eventos. Além disso, os tanques desativados contêm jardins fechados, onde crescem diferentes tipos de plantas. Uma passarela que liga as diferentes áreas do parque nos permite ver esses jardins na parte de trás das estruturas do tanque. Degraus e outros meios de entrada foram feitos usando material reciclado obtido no local. Aonde esse caminho vai levar?
Uau, que visão! Isso aqui é bem alto, gente. A gente deve estar a mais de 50 metros, creio que uns 60 por aí, de altura. E vamos nós, vamos mais alto. Ó. A participação direta das associações de moradores da área na definição do parque é claramente demonstrada no uso das paredes de cimento dos antigos armazéns de materiais para escalada e no uso pelo clube de mergulho da água subterrânea que penetrou no subsolo dos estratos minerais, formando cavernas profundas. Os edifícios na entrada do parque abrigam um pequeno museu que ilustra o passado do local. Ele é administrado por uma empresa criada para esse propósito. Por fim, uma fazenda educacional foi criada no lado sudeste do parque. Ela é destinada a escolas vizinhas e as coloca em contato com animais e as apresentam a um jardim rural. A conversão de um local ocupado por uma zona de mineração desativada e uma siderúrgica em um parque paisagístico envolveu uma decisão completamente inovadora sem exemplos anteriores. Apesar da complexidade do empreendimento, hoje todos consideram a antiga fábrica da Thyssen um parque com valores paisagísticos claros e uma herança industrial que foi convertida em uma nova geração de parque. O caso de Duisburg deve servir de exemplo para outros casos semelhantes que se sucederão por toda a Europa, à medida que a desindustrialização disponibiliza terras com grandes deficiências ecológicas. A intenção é tornar a vegetação uma característica dominante das antigas instalações industriais no parque, mas este será um processo lento devido ao grau de irreversibilidade da situação herdada como consequência dos sérios níveis de poluição do lugar. O parque também atingiu seu objetivo de abrir aos habitantes um complexo de grande escala, anteriormente acessível apenas aos funcionários das siderúrgicas, desde a época em que a maioria das atividades realizadas ali eram resultado de grupos e associações de moradores da zona. Hoje, todas as superfícies do parque podem ser usadas livremente.
É o local para uma gama variada de atividades culturais e recreativas. E aqui estamos no topo de uma das estruturas. É bem alto, é bem bonito. É uma visão um tanto apocalíptica, talvez. Mas é bem interessante. A produção química do ferro gusa utiliza a redução de minérios de ferro para gerar o principal formador do aço. O ferro gusa é uma liga composta de ferro, carbono, manganês, silício e enxofre. Sua produção é realizada comumente em altos fornos em forma de cuba, com cerca de 30 metros de altura. Sua produção é de extrema importância econômica por corresponder a grande parte do custo da produção do aço. A confecção dessa liga ocorre por meio do processo de redução do ferro presente em minérios que contêm esse elemento. Assim, a produção do ferro gusa depende do uso de minérios de ferro, isto é, minérios contendo óxidos de ferro, que são inúteis para a produção do aço, mas que são indispensáveis para a extração do ferro. Para a produção do ferro gusa em alto forno são necessárias as seguintes matérias-primas: minério de ferro, coque, que é um tipo de carvão, óxido de cálcio ou óxido de magnésio, e ar quente. Aqui atrás ficava a fornalha. E nessas canaletas aqui no chão, espero que dê pra ver, aqui ó, passava o ferro fundido. E aqui ele passava por um processo de separação, né? Ó, aqui uma foto da época. Os trabalhadores aqui, ó. E essa separação era útil para você separar, né? Esse, claro, óbvio, para você colher, né? Você pegar dois tipos de material de aço. Tinha o aço ou ferro, melhor dizendo, pesado e o mais leve. Existia uma escória também. Ele era separado aqui, como deu para ver ali na foto, passava queimando, né, líquido, e os trabalhadores, né, os
operários aqui faziam essa separação para que depois esse ferro fosse utilizado de acordo com a sua qualidade, né? De acordo com essa separação. A produção do ferro gusa é feita em 5 etapas. A primeira etapa é a extração do minério de ferro. A segunda, a mistura do minério de ferro com o coque e óxido de cálcio ou o óxido de magnésio. A terceira etapa é a injeção de ar quente pré-aquecido em uma temperatura por volta de 1200 graus, bem alto. O gás oxigênio do ar reage com o carvão e produz o monóxido de carbono, CO, que é o agente redutor do processo de produção do ferro gusa. Na quarta etapa, o calor do ar quente e da combustão do carvão realiza uma fusão do minério de ferro. E na quinta etapa, ocorre simultaneamente a reação química entre o monóxido de carbono e o óxido de ferro, como a hematita, formando o ferro metálico fundido, isto é, o ferro gusa, além de elementos como carbono, enxofre, manganês, entre outros. Flor linda! Caramba! Para um lugar um tanto tenebroso, existe muita beleza. A vida se mostra. A produção do ferro gusa é extremamente importante econômica e industrialmente. No entanto, sua realização, sobretudo em altos fornos, gera danos ambientais, como, por exemplo, emissão de óxidos de enxofre na atmosfera, aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, intenso desmatamento para a produção de carvão e emissão de poluentes orgânicos de potencial cancerígeno. Entretanto, de encontro aos danos ambientais causados, várias empresas que produzem o ferro gusa realizam o plantio de árvores que serão utilizadas na produção do carvão. Árvores essas que utilizam na fotossíntese parte do dióxido de carbono formado na produção do ferro gusa. Aqui não pode entrar, gente. Perigo.
torres e castelos de ferro. Cenário de filmes como Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o Landschaftspark Duisburg permanece como um local único cheio de histórias e mistérios. Seu projeto custou mais de 15 milhões de euros e ele atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano. E assim terminamos mais uma história do mundo das vendas reais. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever e deixar o seu like.